Olá, esse é mais um episódio do podcast Papo no Corredor, onde a gente vai destrinchar os BOs de cada dia. É mentoria? É terapia? Não, mas é totalmente terapêutico. É aquele respiro que todos nós precisamos para viver e destrinchar, como a Lidy disse, o caos corporativo, com leveza, bom humor e sem perder a sanidade mental. É isso aí. Então deixa o seu crachá, pega a sua xícara e vem com a gente. E hoje o canal está recebendo uma convidada muito especial. Ela é a prova de que educação e comunicação podem transformar realidades. Pedagoga por formação, educadora há 24 anos, construiu uma trajetória sólida até chegar à coordenação pedagógica de uma escola pública em Jundiaí, onde lidera com propósito e visão. Em 2020, deu um novo passo e entrou no universo da comunicação durante o pleito eleitoral, usando as redes sociais para informar e engajar. Visionária. O que começou com lives no Facebook rapidamente evoluiu. Em 2022, lançou o canal no YouTube Não Se Aveste Comigo, que eu já tive o prazer de participar. Muito bom. Determinada a ir além, formou-se em jornalismo em 2025 e expandiu sua atuação para a televisão. Ai, gente, temos uma famosa. À frente do quadro Conexão e Negócios, marcou presença no SBT Campinas e hoje segue ampliando seu impacto na Record. Educadora, comunicadora, protagonista da própria história. Com a gente, Ana Carlos, que conecta pessoas, ideias e oportunidades por onde passa. Ana, é um prazer ter você com a gente. E a gente quer saber o que não está na televisão. Fala pra gente. Muito obrigada. Alô a todos, telespectadores aqui do Papo do Corredor. Quero agradecer, Lidy, agradecer você, Gislene, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, né? O que não está aí na minha bio e que aparece na minha história pessoal e que as pessoas não sabem é de como começou, né? Eu comecei, essa Ana comunicadora, ela começou na infância, né? Lá para os meus 5, 6 anos, onde na televisão a gente só via pessoas brancas. E eu brincava muito com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, que eu ia trabalhar na televisão, que eu ia cantar, que eu ia apresentar, e pegava colher, enfim, fazia as minhas brincadeiras, até que um certo dia meu pai falou que eu não iria trabalhar na televisão, porque na televisão só tinha pessoas brancas. Né? E naquele momento histórico, realmente, né, da minha infância, quando você ligava a televisão, você não via pessoas pretas. E hoje eu entendo o lugar que meu pai e a minha mãe falava, né, da segurança de ter uma profissão que me garantisse o meu sustento. E o medo deles era justamente que eu não conseguisse isso. Uhum. Então essa é uma parte da história que não é todo mundo que Ah, sabe. gente, já Me emociona. começamos bem, hein? Pois é, Muito que eu legal. tenho certeza que a gente vai ter aí boas histórias para ouvir de você. E afinal de contas, o que é que te motivou a fazer essa transição, né? Você começa como pedagoga, você até trouxe que teve essa questão, mas no fim você foi buscar a comunicação e foi para a televisão, como você tinha dito. Quando nasceu isso, em que momento você falou: "Bom, agora eu realmente vou para lá, me sinto preparada"? Parte da minha história, eu não conseguia entender, esse meu modo de ser, né. Eu gosto de me comunicar com as pessoas e também gosto de conectar, de aprender coisas novas, diferentes. E a comunicação, e a televisão, e o canal me dá essa motivação. Eu gosto de aprender coisas novas o tempo todo. Então, para eu falar um tema, eu tenho que estudar muito para falar sobre aquele tema. Então, toda semana, quando eu tenho que trazer um convidado, antes de trazer esse convidado, eu tenho que estudar sobre esse Imagina se convidado. professora não estuda, né? Exatamente. Então, eu falo que tudo para mim na minha vida eu acho que cruzou. Né? E a pedagogia e a própria educação, ela contribui muito para esse lugar onde estou de comunicadora, dessa habilidade de aprender coisas diferentes, de entender como funciona esse processo de aprendizagem, para trazer esse conhecimento para as pessoas, né? A comunicação e a conexão com pessoas, a gente tem que sempre pensar nesse olhar de como é que o outro vai receber essa informação e como ele vai aprender. Então, para mim, isso é muito fácil. São 24 anos fazendo isso dentro de uma escola, né? De pensar um conhecimento, de pensar alguma habilidade, de forma que aquele outro aprenda e use aquele conhecimento, né? A educação, ela é isso. E comunicação nada mais é do que transmitir conhecimento, né? Exatamente. Então, eu acho que uma coisa
entrou com a outra, engrenou, né? Falei que deu match. Mas Que você estava feliz na delícia. profissão de Sim, eu professora? sou feliz com a profissão de professora, né, de estar dentro da educação, mas eu sempre tive a necessidade, e isso as minhas diretoras sempre apontavam isso. Eu nunca consegui ficar dentro do mesmo grupo e nem dentro da mesma escola. A tendência do professor na carreira, ele fica 10, 15, 20 anos na mesma escola. Meu ciclo era do máximo 5 anos que eu aguentava ficar naquele mesmo lugar. O lugar se esgotava. E eu não entendia por quê. Porque eu procurava coisas novas. Que legal a É. gente se conhecer, né? A É. gente fala muito aqui sobre autoconhecimento, né? Você entender o seu momento, e é isso que você está trazendo pra gente, né? Olha, já deu e preciso de mais coisa. Já deu e preciso de mais coisa. Então, isso é muito legal da gente acompanhar. Então, conta pra gente, assim, que momento você percebeu que queria mudar de área? Teve aquele viés na pandemia? Você foi criar o canal? Conta um pouquinho pra gente como foi esse momento. Sim, em 2020 eu fui para um pleito eleitoral que eu nem sabia como me comportar diante Como de uma fazer esse campanha. pleito? Nem sabia, né, não fazia ideia, porque na minha família não tinha políticos. E naquele momento era a pandemia para ajudar, então não tinha como nem conversar com as pessoas. E foi aí que eu fui para o Facebook e comecei a fazer as lives, né? E eu fui percebendo que não era só falar, falar, falar. Tinha uma forma de falar. Eu tinha que organizar essas lives de forma que as informações chegassem para o público. E foi nesse processo que eu me descobri, que eu vi que realmente é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de comunicar, eu gosto de me conectar, eu gosto disso, eu gosto de aparecer, eu sou parecida mesmo. Eu ia falar, porque da televisão é isso. Eu gosto de ser vista, é algo que me traz essa motivação. E eu falo que não é nem só, eu falo que a comunicação me traz não somente essa questão financeira, não é não financeiro, mas é um sentimento de pertencimento. Quando eu estou diante da câmera, falando com outras pessoas, que eu nem sei quem são essas pessoas que estão me vendo, eu tenho um sentimento de pertencimento. Parece que eu sempre fiz isso. Engraçado que você fala que foi desde os 5 anos. Que é Sim. aquilo que a gente às vezes trata em mentoria, né, É. Lídia? Assim, o que que você. Lá atrás, eu sempre pergunto isso. O que que você queria ser quando você era criança, quando crescesse? Normalmente, você Uhum. vai chegar em alguma carreira parecida, porque às vezes a pessoa fala, ah, médico, astronauta, tal. Às vezes eu falava assim, ah, eu queria ser professora. E eu fui parar na área de RH, que tem uma semelhança com treinamento, desenvolvimento. E você trouxe para nós aqui que por conta do que os seus pais trouxeram, eu achei super válido. Eu quero fazer essas perguntas, né, sobre essa questão, né, para você, como é que foi, mesmo na educação, essa coisa da cor e tudo mais do que as pessoas falam, mas você acabou indo para a carreira que você queria ser quando você tinha 5 anos. Você A vida falou. leva, né? Da expressão Eu que tem tenho essa esse coisa da vida sentimento leva. que a É vida me impressionante. levou para o lugar aonde eu tinha que estar. Por isso que eu tenho esse Onde você sentimento de queria estar. pertencimento. Exatamente. Por isso que eu tenho esse sentimento de pertencimento, como se eu tivesse feito isso a minha vida toda, né? Até quando eu terminei a faculdade, meu professor até falou isso para mim. Ele falou: Ana, você é uma jornalista nata, né? Olha Porque que você tem legal. as habilidades que as pessoas vêm para a faculdade para aprender e você já chegou na faculdade com essas habilidades, né? Não é todo mundo que tem essa habilidade de falar sobre os assuntos, de pesquisar sobre os assuntos, de conectar assuntos, enfim, de conectar as pessoas da forma que você faz. E é algo natural com você. Eu acho que é Uhum. isso que eu também percebi e realmente eu olhei para a minha carreira, eu olhei para a Ana e falei, nossa, realmente é isso que eu quero ser. Ai, que coragem de É. olhar e fazer isso, né? Porque o que a Giz trouxe é verdade. Às vezes a gente trabalha a biografia das pessoas, né, na mentoria, e a gente percebe muito essa conexão, né, do que a pessoa era. Às vezes não necessariamente o que ela queria ser quando crescer, mas as habilidades que ela já apresentava, né? Normalmente tem muito a ver com aquilo que ela vai ter muito sucesso na carreira, né? E aí, nessa fase que você tá, que você se questiona, é muito uma fase que a gente tem a questão dos setênios, né? Que a Isso. gente vê a crise de autenticidade, né? Então é muito forte essa coisa, tá? Eu vim fazendo uma carreira de professora, pedagoga e tal, mas e agora? Que sou eu, né? Que é essa autenticidade, né? E acho que você encontrou isso, né? Isso, E isso é muito exatamente. legal. Eu falo que assim, parece que eu me descobri agora. Olha É isso. interessante. E essa memória de infância, eu confesso para vocês que tinha desaparecido, eu não me lembrava disso.
é tão intenso e a gente tem que tomar, né? Isso é um recado que eu dou para os pais também, né? E eu entendo o lugar do meu pai e da minha mãe naquele momento, porque era uma proteção, e eu acredito que foi o melhor que eles fizeram Era o para caminho que mim, e precisava era o caminho acontecer. que eu precisava traçar para ter essa segurança financeira que eu Perfeito, tenho hoje. perfeito. Então, eu não tenho ressentimento ou aquilo de falar, não, se eles tivessem, né, aquela saudosismo, não tenho. Eu acho que era a vida que eu tinha que ter, tinha que ser essa e tinha que ser nesse momento para eu ter essa segurança. A sociedade, a gente vive numa sociedade racista, aonde as oportunidades para as pessoas pretas são diferentes, isso é um fato. Não foi o meu pai que inventou, não foi vocês, não fui eu, mas é um fato, eu tenho que ter esse enfrentamento. E os meus pais, eles me educaram e me projetaram justamente para isso. Por isso que eu sinto que o que está acontecendo comigo hoje foi algo projetado. É como se, ó, eu já fiquei emocionada, como se meu pai e minha mãe tivessem feito a flecha para lançar no momento certo. Eles É. lançaram, eles não estavam aqui para lançar e para ver a seta, mas foi isso que aconteceu. Eles me projetaram para ter esse momento que eu estou tendo hoje na minha carreira de forma segura. Então, mesmo que eu corra o risco de dar errado, eu tenho a minha segurança. Uhum. Era isso que eles queriam, Que legal, né? muito Mas, bonito. mas com essa preocupação de que lá atrás, a gente ainda vive numa sociedade racista, como você trouxe, mas lá atrás talvez fosse um pouco pior, a gente evoluiu. Você enfrentou isso na carreira de professora ou não? Sim, eu falo que em qualquer lugar, qualquer espaço onde uma pessoa preta está, ela enfrenta isso, né? Hoje eu estou, né, na coordenação pedagógica, mas faz 4 anos que eu entrei. Os meus pares que ingressou comigo no concurso de 2002, desculpem, eles se tornaram coordenadores pedagógicos com 7, 8 anos de carreira. Ou seja, Eu aquele medo já estava dos com seus pais também passou por exatamente. isso. O que que acontece? Na verdade, o meu posicionamento de professora se deu para o concurso público. Então, era incontestável que eu tinha capacidade, não tinha como ninguém contestar e falar, não, ela não pode ser professora, ou ela não pode ter esse lugar. A minha habilidade e o meu conhecimento foi contestado através de uma prova. Então, não tinha como ninguém me proibir o acesso de estar lá. Perfeito. E o que que você atrela a ou essa diferença de tempo, né? De seus colegas terem tido essa projeção mais rápida do que Eu, você. eu afirmo com toda certeza que é a questão da raça. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. Que não era competência. Não era competência. Eu sempre tive os melhores índices de alfabetização. Eu sempre sou professora alfabetizadora, então as minhas turmas, as crianças que não se alfabetizaram eram geralmente as crianças que tinham algum diagnóstico. E eu cheguei a ter crianças com um diagnóstico de deficiência intelectual e que foram alfabetizadas no tempo certo. Então, tanto é que eu fui para um programa de alfabetização no tempo na pandemia, para tirar essa defasagem das crianças que voltaram do processo. Eu fui uma das escolhidas, mas quando era para ficar num cargo de evidência, nunca eu era escolhida. Os meus pares iam na frente. E aí eu via também pessoas que também não tinham nem tantas habilidades e nem tantas competências, né? A gente não quer ir para esse lugar de julgamento, porque eu acho que também não é o lugar que eu gosto de estar. Mas eu percebia realmente, Uhum. foi esse o fato. E eu tive o privilégio de estar numa escola onde eu tenho uma gestora, eu tenho uma equipe gestora que acredita no que eu possa fazer, né? E que me incentiva. Talvez se eu tivesse ido para uma outra escola, eu não tivesse permanecido. Eu tenho também essa clareza, que eu estou onde eu estou, porque eu tenho pessoas que acreditam que eu tenho capacidade de estar onde eu estou. Isso que é bacana, né? Porque sai desse lugar e veja, eu vou falar isso com todo respeito, que as pessoas poderiam se vitimizar e vai para o Uhum. lado do protagonismo. Ou seja, Sim, você se destacou, você super competente, talvez não chegou na cadeira de coordenação no tempo que deveria, por essas questões, mas também trouxe muita habilidade para você se tornar a comunicadora que é hoje. sim. E aí, Uhum. falando de habilidades, que habilidades são mais destacadas que você já tinha na profissão de
de professora e que hoje, né, até você teve um elogio aí de você, nasceu jornalista. Quais são essas habilidades diferenciadas que você conseguiu deixar essa coisa de não ser vítima do lado, apesar de ser mais difícil, né? E deixar isso à mostra para todo mundo. Quais são essas habilidades que você tem? Eu acredito que seja a capacidade de planejamento das próprias entrevistas, né? Que é algo que os professores da universidade sempre chamaram muito atenção, né? E isso a pedagogia trouxe, né? Porque para tudo, para todos os conhecimentos que a gente vai trazer para as crianças, a gente tem planos, a gente elabora estratégias, né? Você tem que linkar uma situação na outra, né? E falar com as pessoas num podcast, num canal, ou seja, num quadro na TV, também precisa ter essas habilidades, né? Você tem que ter a habilidade de ter aquele conhecimento, elaborar numa linguagem acessível, né? E quando você fala com o público, você tem que também ter essa habilidade de falar o mesmo conhecimento com pessoas diferentes, então você fala X com o grupo X, o mesmo conhecimento X é diferente com o grupo Y, e ter essa habilidade de elaborar esse conhecimento, resumir esse conhecimento e transmitir para as pessoas. Eu acho que a educação e a comunicação me dá essas possibilidades. E eu já acabo transitando entre os dois mundos, né? Porque parecem mundos diferentes. Eu falo que é portal, né? Quando eu estou lá na escola e depois eu transito. Mas essa ponte são essas habilidades que eu fui constituindo ao longo da minha carreira de professora. Então, eu acho que o planejamento de entender como o indivíduo aprende, Boa. né? Eu acho que é uma sacada que a educação me trouxe e que eu uso muito quando eu vou me comunicar com as pessoas. Como é Isso que é aquele muito público legal. aprende? Não, se eu colocar essa pergunta X, ele não vai conseguir elaborar. Então, Legal. eu volto à E eu acho que pauta. até o fato de você falou das crianças, criança tem, né, ali seus, quer dizer, todos nós, na verdade, né, mas você ter que entender o nível de cada criança, quem vai, né, absorver melhor ou não, como aprende, como não aprende, você vê como tudo faz sentido, né? Total. Você precisou passar por uma profissão que te desse essas ferramentas, em que você tinha que desenvolver essas habilidades e que hoje vira sua fortaleza. Né? Hoje é aquilo que você tem de diferencial para as mesmas pessoas que estão nessa mesma carreira de comunicadora, mas você tem essa bagagem que a educação te trouxe, né? Então, você vê como tudo vai se encaixando, né? Eu E vejo que além é dos um níveis, a gente quebra-cabeça pode total. pensar também nos níveis de aprendizagem, a gente pode pensar também na questão de entender o meu projeto final, né? O que o meu ouvinte, quem lá me assiste, tem que chegar no final do meu podcast, do meu canal, ele tem que estar entendendo tal situação. Que é o que você Eu espera de quero uma isso, criança. exatamente. Então, para ele chegar aqui, ele tem alguns passos para alcançar. Então, eu consigo elaborar esse passo a passo até eu conseguir fazer a entrega do conhecimento que eu quero entregar para o público. E isso, na verdade, quem me trouxe, né, não foi o jornalismo, foi a educação. Né? Você tem um exemplo para dar hoje, se você puder falar, claro, né? Quando você está no canal fazendo alguma coisa, dá um exemplo assim, olha, eu usei isso para atingir este lugar com o público. Em que sentido você fala de... De fazer a pergunta ou de fazer, né, de fazer o seu planejamento, sei lá, vou chutar aqui, vamos imaginar que das suas falas no canal foi para falar seria sobre protagonismo. Então, que meios que você usou, que perguntas você fez nessa linha para a pessoa chegar naquilo que você esperava que ela chegasse? Um tema, de um único tema que você... Não sei se de repente no dia que Ou a vocês pesquisa, conversaram, né? Eu ou acho que uma essa é legal. pesquisa. Até o que você contou sobre a gente, sobre preparar por módulozinhos, acho que isso foi Isso, muito acho que é legal. legal. Sim, quando eu penso na pauta para o programa, eu também penso na questão pedagógica, né? Eu falo que o jornalismo e a pedagogia ficam juntas. Então, eu vou falar sobre protagonismo. Então, quando eu vou falar sobre protagonismo, primeiro eu vou estudar sobre protagonismo. E dentro dessa temática, eu me coloco no lugar de quem está ouvindo. Então, eu não sei o que é protagonismo. Então, eu já tenho que começar com esse conceito. De alguma forma, eu tenho que destrinchar esse início para que ele entenda o que é protagonismo, né? Depois eu penso no quê? Onde que ele vai usar isso? Por que a pessoa tem que entender sobre aquele tema? Aonde ele vai usar? Na profissão dele ou na vida? Porque eu falo muito com mulheres, então a gente fala com mulheres e mulheres. Tem mulheres que estão dentro do trabalho, né? Trabalho, mas tem aquela que
ela é protagonismo da própria história dentro da casa dela. Perfeito. E não deixa de ser um protagonismo. Então, onde que ela vai usar? Então, eu sempre tento traçar esse caminho do conceito, de ele entender, trazer esse conceito para a pessoa, mas levando a ele localizar essas habilidades e esse conceito dentro do mundo onde ele está. Ah, é isso, então é nisso que eu uso. Então, a gente tenta também trazer elementos da vida do convidado. Eu pesquiso porque eu sou muito xereta. Por isso que é bom ser... Gente, é uma delícia ser jornalista, porque a gente fica falando da vida dos outros. Eu fico Jornalista E hoje pesquisando. tem um até viés de pra tudo, fofoca. né? Gente, Boa, hein? isso aqui é o máximo. Porque a gente sabe tudo da vida do outro. Então, eu tento também olhar elementos da vida daquele convidado que eu possa trazer também como exemplo dentro da temática, dentro do canal, para também estar exemplificando e ficando mais real. Eu acho que o conhecimento, ele se torna aprendido quando você consegue entender aonde você está e como você vai usar. Senão não tem validade nenhuma. Perfeito, é falar por isso. falar, É né? falar por Muito falar. legal. Até a primeira vez que eu participei, né? Foi legal que a Ana me abordou. A gente fez o curso de liderança juntas, né? O curso de liderança feminina. Depois você conta como você chegou nesse curso de liderança Nossa. feminina. E aí nós fizemos esse curso de liderança feminina, tal, enfim. E criou-se uma conexão desde então, né? O curso foi em 2021. E aí foi muito legal, eu, enfim, me desliguei da companhia, tal. E aí eu tava no Canadá quando a Ana me abordou e falou assim: não, eu queria falar sobre, né, experiência de carreira, como recomeçar e tal. Então você vê que ela faz esse link, assim, né? Precisa ter um propósito do que eu vou falar, o que a pessoa tá vivendo, o que vai entregar, né? Então é muito legal essa coisa bem do jornalismo e eu acho que isso serve para as nossas carreiras, né? Eu acho que a gente pode fazer esse link aqui, que é exatamente isso, né? Onde eu tô, o que eu preciso me desenvolver para me levar aonde, né? Que é muito o que a gente também faz nas mentorias, né? Como que você sai do ponto A para o ponto B. Então, o seu raciocínio para cada episódio, o seu raciocínio na sua carreira e esse link da pedagogia com a comunicação é o que a gente pode usar na vida, né? Na Com verdade. certeza. Então, isso é muito legal. Você trouxe a questão do planejamento, você já vai responder essa pergunta de como você chegou, mas eu queria botar um bode na mesa. E aí, sabe por quê? Porque você estava falando da coisa de investigar e saber. Numa das minhas experiências corporativas, foi uma coisa que eu lembrei agora, tá? Eu fiz aquele media training, que como eu estava numa cadeira executiva, então você é preparada por uma equipe de imprensa, de jornalistas, a como responder algum tipo de pergunta sobre a empresa, porque você, numa cadeira executiva, você não apresenta só, eu sou a Você Gislaine, não, você representa. representa a empresa, então você tem que ter todo um cuidado, inclusive, né? E eu sou uma pessoa que eu falo bastante, né, Lídia, então. E aí, numa dessas, uma coisa que eu fiquei até chateada no treinamento, não que não foi, o treinamento foi maravilhoso, gente, muito bom, e é pra vida. Mas uma das coisas que eles trouxeram, ele falou assim, ó, você tem que ter muito cuidado com os jornalistas. Porque o jornalista, por isso que eu falei que eu vou botar o bote na mesa. Porque o jornalista, ele faz Eu vou me defender. Não, por isso, claro, com certeza. O jornalista faz de tudo para te pegar de... A expressão que ele Desprevenido, de usou, certa saia forma. curta, prevenido, enfim, nem deveria falar saia curta, mas ok, foi o que me veio na cabeça. E aí, por quê? Porque ele quer notícia, ele quer o babado, né? Ele quer que você tenha aí lá algum tipo de desconforto mesmo, sabe? Para pegar um gancho, e aí a gente sabe que tem as fake news e tudo mais. Sim. Mas me veio isso. Como é que é para você nesse lugar? Primeiro, que existe essa cristalização, que eu acho errado, por isso que eu tô te falando, eu acho errado, porque a gente, como em toda profissão, tem os Os bons bons e os profissionais e ruins, os é isso aí. profissionais ruins. Tem, né? Tem quem faz notícia muito boa, conteúdo de aprendizado, que leva para um conhecimento, e tem aquele que tá ali para tentar ser famoso rapidinho, né? Isso acontece até em podcast também. Mas me conta um pouco, como é que lidar com isso? Porque provavelmente você já deve ter ouvido falar, então a defesa é toda sua. Não faz todo A tréplica, sentido. réplica. E eu Faz não todo tenho depois réplica, tréplica nenhuma. faz todo sentido o que você está falando nessa questão, né, de a gente ter um jornalismo também sensacionalista, né, que usa de algumas, vamos dizer, fragilidades da vida do outro para causar notícia, para gerar like, porque realmente eu percebo que as pessoas, o público hoje pede muito isso, né? Infelizmente. Mas... Infelizmente, esse tipo de notícia consome muito. E você trazer informações como é o propósito do meu canal, e eu gosto disso, eu não mudo. Já me falaram que eu tenho que mudar a linha, trazer não sei o quê. Não, eu gosto de informações. Bom.
eu gosto de trazer conhecimento. É para isso que eu estou me informando. É o Então, propósito. é o propósito. Então, E a mesmo clareza que é não tudo, me né? gere a audiência que eu espero, eu continuo dentro do mesmo propósito. Então, eu sei que é um tijolinho de cada vez. E, realmente, se eu jogar uma bomba, falar da vida do outro, tananã, causar uma polêmica, enfim, trazer algumas temáticas mais sensacionalistas, né? E eu também tenho a preocupação porque eu estou na educação. Então, a minha imagem é vista por crianças, sim, é vista por adolescente, sim, e eu não posso me colocar dentro desse espaço. E imagem cristaliza. Exatamente. Então, é essa imagem que eu quero transmitir para as crianças, porque eles vão me ver no Instagram. Eles vão e eles falam, eles assistem o meu canal Que Não Se legal. Veste Comigo. Minha Mesmo professora. não tendo a temática para criança. Até eu É. comentei com vocês que uma criança me abordou e falou assim: eu assisto você, minha tia falou que pode assistir, porque você não fala palavrão, porque eu tenho esse cuidado com as perguntas, eu não gero perguntas, mesmo às vezes sabendo, por exemplo, a Lidiane, eu tinha coisas para falar dela. Ai, gente, como assim? Que trabalho! Tinha Presta atenção, fala aí depois a gente. Eu tava no tinha. Canadá com a minha É só filha, no né? off. Então assim, a gente tem os Boa. meios de saber sobre as coisas, mas o propósito que eu quero gerar e o conteúdo que eu quero gerar, o valor e a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim não é essa. Olha que demais. Isso trazendo até o gancho pro papo no corredor, né? Isso, Então, o papo no corredor de que jornalista é sempre sensacionalista, é assim como qualquer outra profissão, também é meio fake news, né, É fake gente? news. Então, Tem os que, mas tem os que não. exatamente. em toda a profissão, E né? por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente consome, né? E aí eu queria aproveitar que você falou essa coisa, né, de vir da educação e ir para a questão de comunicadora. Como que tá essa sua crise de identidade? Como você tá fazendo? A gente que veio do corporativo, né? A gente faz essa transição, a gente fala do crachá, né? Eu tenho um crachá, deixo de ser o crachá e agora eu sou a cara da minha própria empresa, né? E como que você tá fazendo essa transição? Essa transição, para mim, está sendo bem, vamos dizer assim, tem muitos conflitos, né? Porque eu venho de uma carreira na educação, eu sou funcionária pública, então eu tenho uma estabilidade financeira, né? Então, lidar com essa questão da estabilidade de um emprego que não vai me mandar embora e, de repente, ir para um outro lugar é muito difícil. Acho que em qualquer muito carreira, as difícil. pessoas às vezes ficam naquele A trabalho estabilidade, É. ruim porque tá tendo um bom salário, E, vamos e dizer. eu, assim, eu sou muito feliz dentro da escola. Uhum. Então, não é algo que Te deixa triste. me pra deixe sempre. triste. Eu falo que eu quero ter tempo para fazer isso que eu estou fazendo hoje. Mas eu sei que essa transição ela vai acontecer de uma forma lenta e muito bem planejada, né? Então, todo esse processo, eu estou traçando passo a passo, até eu chegar a me aposentar, que falta pouco, embora eu tenha 18 anos, com essa carinha, gente. Gente, Porque ela porque eu ela é tô do ano podendo... 76 da safra boa. Ai, nossa, mas olha como ela é indiscreta. Ó, eu acho, galera do Papo no Corredor, que vai começar Não a ralar. tá, mas aqui que vai falou. rolar um jornalismo sensacionalista aqui nesse não, lugar. a gente na edição tira essa parte. Gente, eu Não tem falando que eu corte. tenho cara de Não tem 18, corte. ela dá uma dessa. Não, mas realmente, 18 anos. 18 Tá, mas anos, aqui que volta, faz de volta. conta. 18 anos, mas eu tô aí perto de me aposentar. Então, Isso. eu estou nesse Começou movimento de fazer por encerrar uma carreira para começar outra, né? E esse processo realmente conciliar tudo isso é muito difícil, porque envolve também toda a profissão, ela envolve profissionalização. Você tem que se aperfeiçoar, você tem que se formar, né? Então, o trabalho dentro da escola não é fácil, né? São 40 horas e tudo isso é bem complicado, bem tenso. Eu vou pegar um gancho aqui, a gente né, já vai entrar depois na parte das dicas, mas falando da transição de carreira, a pergunta da Lid foi bem legal, e a gente também está nesse momento de transição de carreira. No nosso lado, que não tem essa coisa da estabilidade do trabalho público, mas tem a segurança do CLT, de ter o salário fixo todo mês, de ter os benefícios, e agora não ter. Confesso, né? Assim, acho que todas as pessoas que fizeram a transição, você fala, será que é melhor não voltar? Será que. Qual é o meu limite se eu aguento ou não aguento? Exato, né? Então deixa eu me planejar financeiramente, mas ó, tem, os boletos chegam, enfim.
nesse lugar, você já passou pela sua cabeça de dar 2 passinhos para trás e falar assim: "Não, talvez não é aqui, deixa eu voltar a ficar 100% só no 100% só pedagogia na ou é uma pedagogia", ou ainda carteira? nem passou Não, mais? isso não. Eu que, assim, eu tenho certeza do que eu quero fazer, que é ir para o jornalismo. Mas eu também sei que eu preciso encerrar a educação no sentido de realmente, a gente também tem que olhar a vida como ela é, né? Eu tenho 18 anos, né? Tchau. Eu também, então a gente Então, na assim, mesma com sala. 18 anos, esse processo e esse tempo útil que eu tenho para uma nova carreira, ele é muito curto. Então, eu não vou ter o tempo e o time de chegar no mesmo que eu cheguei na educação. Então, por isso que eu olho para mim hoje e eu entendo que eu tenho que encerrar a educação e que eu vou ter um Focar. tempo curto e que eu vou aproveitar da melhor forma que eu possa. Mas eu tenho essa clareza, e a gente não Uhum. pode deixar de olhar para isso, que eu É. não tenho mais lá, né, gente, os 15 anos. Eu não vou ter mais 40 anos de carreira, 25 anos de carreira que eu tenho na educação. Uhum. Ô, Ana, mas esse ponto é importante, porque assim, apesar de essa clareza é super importante, né, da gente falar, olha, agora você está começando, né, numa nova profissão, mas a gente nunca começa do zero, Hum. né? Tanto que a gente está aqui o tempo todo falando quanto a educação te preparou para esse lugar. Você já chegou no curso pronta, vamos dizer assim, né? Então, às vezes as pessoas a gente pega bastante também nas mentorias, né? Ah, mas eu vou começar do zero, eu tenho medo. Nunca é do zero, né? Porque você já tem toda uma bagagem, né? Mas é óbvio que você também tem que ter a humildade de saber que você não tá com aquela experiência toda que você vem do processo pedagógico, né? E aí, pegando já o gancho, e a Ana teve a oportunidade de fazer mentoria com a gente, né, no final do ano, a mentoria em grupo. O que te motivou a fazer? Porque também é isso, né? Você já vem de uma carreira super consolidada, e aí tá fazendo essa transição de uma forma super planejada, que também é super indicado, né? Não é virar a chave de uma vez. Perfeito. E mesmo assim você foi procurar uma formação, né? Tá se formando em jornalismo, procurou a mentoria. O que te motivou ainda a continuar nesse processo, né, de desenvolvimento? E quais foram os frutos que o processo trouxe para você? A Gislene falou algo muito interessante no começo, que não é terapia, mas é terapêutico. Isso, é. Mentoria é sobre isso, gente. É algo que não é uma terapia, mas é realmente terapêutico. Porque a mentoria, ela não vem para trazer algo pronto para você. Olha, você vai fazer isso porque você vai chegar aqui e vai dar certo assim. Não é uma E receita. aí você É. vai ficar milionária. Não é isso. Na verdade, é um processo que ela te ajuda a refletir sobre como está indo a sua carreira e os pontos de melhorias que às vezes a gente não consegue enxergar no dia a dia. Olha, mas e se você fizer isso? Talvez precise aqui. Enfim, mostra o lugar onde a gente está, o que a gente quer chegar e aonde a gente precisa melhorar. A traçar esse processo até chegar nesse lugar, né? Então, a mentoria para mim foi muito importante no final do ano fazer com vocês, porque começou a me dar uma clareza do canal e dessa minha projeção enquanto comunicadora e do que eu precisava melhorar dentro desse processo e aonde eu precisava estar, esse passo a passo para chegar até aonde eu quero chegar, Que né? A legal. gente não pagou ela para falar da mentoria. Não, E assim, então pagamos. você recomenda que as pessoas façam mentoria de Te ajudou. carreira, porque te ajudou. Com certeza, algo e eu acho que isso tem que ser feito constantemente, não é algo que você faz uma vez, é igual terapia realmente, gente, né? Sempre estar nesse movimento para você analisar para onde você está indo. Eu acho que é normal na carreira chegar a um ponto de você não entender aonde você está, porque as Uhum. coisas vão acontecendo no dia a dia e a gente não tem controle sobre tudo, E a né? gente fala na mentoria que a gente vai se distanciando do Sim, do propósito. propósito. E aí a gente traz, a mentoria é essa provocação de trazer a sua essência É isso aí. para conectar você com o seu propósito, assim, porque todos nós temos altos e baixos na carreira, né? Então, ela traz essa provocação porque a gente trabalha, tem filho, tem O isso, dia tem a dia aquilo, tem o dia a engole. dia engole, o trânsito, o cansaço, a menopausa, não sei mais o que e tudo mais. Então, você vai se distanciando. E o objetivo que a gente tem nessa conversa, porque não tem receita de bolo, né? A Lid falou. Porque as pessoas esperam mesmo, eu vou chegar a fazer mentoria, porque eu vou sair do ponto A para o ponto B e vou ganhar dinheiro. Não, a gente vai tocar aquilo que se faz feliz. Como é que você se distanciou? Por que não voltar?
É muito legal ver que você traz É. isso e tá brilhando aí no E seu fez canal, sentido. viu? Foi né? fundamental para Parabéns. mim o processo de mentoria no Muito final do bom. ano, para entender um pouco o canal, olhar algumas questões que eu não estava olhando, da temática, da organização do canal, das métricas, enfim. Eu estava, como vocês falaram, talvez me distanciando do propósito, e quando você distancia do propósito, você também se distancia dos resultados. Olha. Porque Lindo. você começa a correr, e eu percebi que eu corria tanto. E eu não Pra sabia chegar onde, nem né? aonde eu estava correndo, gente. É. Era aquela coisa exaustiva de produzir, mas eu estava produzindo para quê, para quem, por quê? E assim, parar e olhar, eu falei, nossa, às vezes você gasta energia em algo que nem vai fazer você chegar no resultado. E é tão gostoso ouvir, né, a gente que trabalha com esse processo, porque nós viemos de um corporativo diferente de profissão, né? Isso. E você vê que o processo ele atende qualquer necessidade, né? Porque no fim todo mundo está passando por isso, né? É entender da onde está, para onde está indo, né? Então saber que o processo te ajudou nesse sentido realmente é muito gratificante. Foi uma contribuição imensa ter ela no grupo, né? Nossa, muito. Porque era realmente uma profissão diferente ali da E que maioria. contribuía muito com os aprendizados, né, pra gente. Exatamente. Foi muito Então é legal. muito gostoso saber. E a gente está caminhando para O os papo tá finalmente. muito bom, dona Lid. A gente ficaria, né? Com É certeza. porque eu sou agradável, né, É, gente? muito, Eu muito. sou agradável. A gente né? vai ter que concordar. Com certeza. E aí, Giz, a gente costuma fazer a dica da mentora quando a gente está aqui, mas a verdade. gente tem agora uma especialista Ah, aqui. Ai, E ela vai Vamos falar passar. para os nossos espectadores, deixar uma dica de carreira para quem está nos ouvindo. a dica que eu dou para vocês é faça a mentoria. A gente não pagou. Não, gente, a gente não... Não, é Agora sério, eu gente. juro. Não, é que não realmente a mentoria, ela te Adorei. dá clareza realmente de algumas questões da nossa vida, tanto profissional como pessoal, porque as questões elas se cruzam e ter alguém que te aponte aquilo que você tem de bom, né, a sua habilidade e que se você investir nisso vai dar certo, mas a gente sabe que a gente tem fragilidades e tá tudo bem. Essas fragilidades é que às vezes nos atrapalham e que a gente não tem, né? A gente não tem às vezes essa clareza, né? As crenças limitantes que vocês também apontam dentro da mentoria, isso é algo que eu estou trabalhando ainda e eu levei para terapia. Olha Que eu que não legal. tinha essa noção. Então, façam mentoria e também, gente, estudem. Eu acho que transição de Boa, carreira, professora, isso. mudar de carreira ou se posicionar dentro de uma carreira ou fazer ou com que você evolua dentro de qualquer carreira envolve esse esforço, né? Não dá para ficar sentado É isso esperando aí. as coisas acontecer. Então a gente tem um mercado totalmente competitivo e que a gente precisa mostrar para esse mercado o que eu vim fazer, né? E principalmente, né, o que eu tenho de diferencial. Se você não mostrar o que você tem de diferente, o mercado te engole e você vira mais um. Então, faça a mentoria e estudem. Gente, que papo maravilhoso. É, Eu ficaria aqui com ela mais adorei. Muito eu bom, sei, uma gente, eu aula. sei. Muito bom, né? Mas temos que Ana, caminhar muito pelo... obrigada. agradeço. Muito obrigada pela sua presença, pelo monte de lição, de reflexão. A gente sai com a cabeça assim, borbulhando de muitas reflexões. Parabéns pela sua jornada, né? Mostrar que a gente não pode parar nunca de se atualizar, né? Eu pelo menos saio com essa sensação. Nunca de estudar. Estudar já amo, né? Então, eu tô De mais ver. ainda de que a gente não pode parar de estudar e de que a vida sempre vai levar a gente para o caminho que a gente deve ir. Fiquei com essa E a mensagem. pessoa fica radiante como você tá. Parabéns pela sua trajetória, é inspiradora. Por tudo, né? Por tudo que você falou, desde a infância, o que seus pais fizeram, como você caminhou. É um orgulho e um prazer receber você aqui. Muito obrigada mesmo. É Eu que isso aí. agradeço. Então a Volte mais gente vezes. fica por aqui. Um patrocínio do meu biscoitinho, como sempre. Comemos Um tudo. Não tá aqui cafezinho. que a gente comeu tudo. Já foi, gente. Já foi, nem sobrou E a pra gente mostrar. agradece o cafezinho aqui do estúdio, o LV45. Não esqueça de deixar uma sugestão de pauta, quais são os BOs que estão rolando, interajam com a gente. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada, Ana.